Não está cá o Dr. Marinho Pinto, já está aí a chegar. Paulo Moraes, boa noite. Boa noite. Aproveito, temos hoje vários temas para falar, as pensões vai ser o nosso primeiro tema, mas aproveito para lhe lançar, já que o Dr. Marinho Pinto ainda não está, e é uma coisa que lhe diz diretamente respeito, Rui Rio, assim que avançou que Rui Rio vai avançar para a Presidência da República até final de junho, que está a ser pressionado pelo PSD. O que é que acha disso? Eu não posso, até pela qualidade que tenho de candidato, andar a comentar hipotéticos candidatos, mas eu espero que rapidamente se configurem e perfilem os candidatos à presidência. As eleições presidenciais vão ser de extrema importância, penso que ninguém tem dúvidas sobre essa matéria. É importante que apareçam os candidatos, sobretudo que apareçam as propostas, porque este jogo, aliás, que é muito típico na política portuguesa, que é os que querem ser candidatos fingem que não querem, os que não querem fingem que querem, e, portanto, aliás, não se ganha nada com isto. Seria bom quem quer ser candidato à presidência da República que se assuma e diga o que vem e apresente, como aliás eu já fiz, com que ideias vai, digamos, dirigir a Presidência da República no caso de ser eleito. Mas, seja caso, ele, seja quem for, naturalmente. Neste caso, não retira a sua candidatura por ser Rui, o senhor trabalhou com ele, não é? Não, de forma nenhuma, não retiro a minha candidatura em qualquer circunstância, quer dizer, nem que viesse o Papa Francisco eu retiraria a minha candidatura à presidência, isso está fora de questão. Enfim, eu espero que, sendo ele o candidato do PSD, pois que se apresente e que diga ao que vem, ele e qualquer outro candidato. Eu acho que era importante que quem quer ser Presidente da República, ou quem se sente capaz de o ser, que apareça, que diga ao que vem, para podermos debater ideias. Ok, vamos ao primeiro tema de hoje. Boa noite, Marinho Pinto. Isto era um tema só exclusivo para o Dr. Quero falar Paulo disso? Branco. Eu não sou candidato, mas é só os candidatos que falam, não é? Não. Eu não estava cá e aproveitei porque a notícia saiu há pouco. Apanhou a minha ausência e fizeram aqui. Tá bem. Mas quer falar sobre isso? Eu dou-lhe palavras para falar sobre o Rui Rio. Quero falar sobre o Rui Rio. É candidato já? Assim que diz que ele vai avançar até finais de junho. Até finais de junho? Sim. É um bom candidato. Faltava um candidato a essa área, não é? O Dr. Paulo Moraes não preenche plenamente a área do centro-direita. Acho que o Dr. Rui Rio é uma boa aposta. Surpreende-me porque eu pensei que ele tinha outro tipo de ambições, porque pensei que ele pensava como eu, que os problemas dos portugueses se resolvem no debate, no Parlamento, e não andar a passear pelo país a fazer discursos ou admitir governos, como diz o Dr. Paulo Moraes, que vai admitir governos que não nos portarem bem. Bom, de facto, ainda não avançou com a candidatura, é uma notícia da SIC que diz que vai avançar porque está a fazer contactos. É muito cómodo para ele, é muito cómodo para o Dr. Rui Rio se ele avançar para Presidente da República e não avançar para a liderança do PSD. Pensões foi um assunto muito debatido esta semana, porque tanto o PSD como o PS admitem que é preciso mexer nas pensões. A Ministra das Finanças foi um bocadinho mais concreta, porque falou em 600 milhões de euros, que é preciso cortar e, portanto, seria... É preciso ir ao bolso dos portugueses que já não trabalham e que já estão a receber, é preciso ir tirar-lhes mais 600 milhões. É isso que estão a dizer todos. O PS, com a sua discursata meio mentirosa, meio farsante, meio diz uma coisa e o seu contrário, mas o objetivo é esse. O PSD diz isso com um pouco mais de à vontade, porque sabe que não há oposição séria a isso, a essa medida. Em termos legais, deixa-me perguntar isto em termos legais. Estas pensões é dinheiro que nós entregamos ao Estado, mas que é nosso. Não. Dá-me licença de interromper, até porque tem a ver com a conversa anterior. E já exprimirei a minha opinião sobre esta matéria. Está a ver, tirou o microfone. Tão candidato que até... É que quando uma ministra diz que vai reduzir as pensões, o que quer dizer que vai incumprir a lei que está em vigor, o Presidente da República tem que admitir. Esta é uma circunstância em que o Presidente da República tem que pedir a exoneração da ministra já. Mas eu já direi o que tenho a dizer sobre isso. Bom, isto é assim. As pessoas... Só para lhe corrigir uma coisa. Isto não é dinheiro das pessoas, porque, digamos, não é um PPR, não é um fundo de pensões. Mas é um contrato que as pessoas fazem com o Estado. Há um contrato que fazem com o Estado, mediante o qual não é o Estado que paga. Quem paga são as pessoas que estão a trabalhar agora.
E quando as pessoas que agora estão a receber as pensões, quando estavam a trabalhar, pagaram a dos pensionistas e dos reformados de então. Sim, mas espera aí. É daí que veio o dinheiro. Deixa-me dizer daí isto. que veio Mas esse é o entendimento de tanto do PSD como o PS neste momento. Isto é a realidade. É a lei, é o que está na lei. E é o que Está na lei. Bom, o dinheiro da Segurança Social não está em lei nenhuma que possa ser usado para pagar indemnizações para a função pública, que possa cobrir buracos orçamentais. Não há lei nenhuma que isso é outra história. Isso é outra história diferente da Segurança Social daquela. devia ser aplicado e rentabilizado para poder manter a sustentabilidade. Esse é outro entendimento. O que quer dizer que há uma quebra de contrato evidente. É assim, uma coisa é, eu deposito as minhas contribuições e elas vão crescendo, capitalizando os juros, rendendo, e chego ao fim, recebo mensalmente enquanto elas durarem. Outra coisa é, eu pago enquanto trabalho e quando chegar a idoso, e me reformar ou aposentar, os que estão a trabalhar vão pagar as minhas enquanto eu for vivo. Há situações de pessoas que ficam mais tempo a receber pensões do que tiveram a trabalhar. E é fácil ver isso, por exemplo, há aqui pessoas em Portugal que se reformaram, se aposentaram com 48 anos de idade. O célebre inspetor da Polícia Judiciária, Gonçalo Amaral. Há um polícia em Coimbra que se reformou, se aposentou com 52 anos. É presumível que ele vá ficar mais tempo a receber as pensões de reforma A Presidente do Parlamento, com 40 e poucos. Esse é um caso à parte, porque é um privilégio dos cargos, de certos cargos políticos, como muitos outros políticos. Portugal, ao fim de 12 anos ficam com direito a uma reforma, uma pensão vitalícia, e antes até era ao fim de 8 anos. E alguns ainda mantêm essas coisas. Ora bom, não é lícito fazer isto. Porquê? Não é que eu tenha um direito subjetivo a receber, mas tenho expectativas legítimas que são juridicamente tuteladas, ou seja, protegidas. E o Governo deve procurar fazer esses cortes noutros setores da administração e não daqueles, e faz-nos aposentados porquê? Justamente aqueles que menos defesas têm, que menos defendidos são e que menos capacidade reivindicativa têm. Porquê? Porque estão sempre a morrer. Morrem. Nós vimos as promessas que o Dr. Paulo Portas andou a fazer aos idosos. Mas em termos políticos têm algum peso, porque votam, não é? Sim, mas estão sempre... E são cada vez mais, ou seja, realmente se virmos... Sim, mas votam, mas são pessoas, muitas delas já afastadas da vida política, da atualidade, não leem jornais, o que vêem na televisão são telenovelas ou não estão informados e aceitam com uma resignação religiosa quase todas as patifarias que o poder político lhes faz. É mais fácil fazer a eles, aos setores mais frágeis da sociedade. Percebe? E isto é que é criminoso, isto é que é oportunista. Isto é que não devia ser feito, não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista jurídico e, sobretudo, do ponto de vista ético. Não deviam fazer isto aos idosos. Às pessoas que já não podem trabalhar, muitas delas não podem sequer vir para as manifestações e vão e tiram-lhes as pensões. E o Partido Socialista o que apresenta é uma legitimação jurídica ou política dessa situação no futuro. Cortar pensões, como se as pessoas estivessem a receber demais. O Estado é que gasta demais, a questão o Estado é que esbeja demais, também estão a pagar demais, não é? É possível haver uma... Enfim, o Tribunal Constitucional já falou sobre esta matéria, não é? E abriu a porta a que possa haver cortes nas pensões. Desde que haja uma reforma profunda. Foi o que os termos usados pelo Tribunal Constitucional. É assim, um ministro dizer que vai cortar nas pensões, isso talvez se compreenda lá para a África ou para a América Latina. Na Europa isso não acontece, a não ser em Portugal, porque não há um ministro do Executivo que decide o que é que se vai fazer nas pensões do ano seguinte. Não é assim. A questão das pensões, das reformas, é tratada pela via legal. São leis que são aprovadas no Parlamento e têm que ser cumpridas. E os primeiros a cumprir as leis têm que ser os ministros. Vamos lá ver, porque assim, qual é o problema? Aliás, estão a tentar lançar para a opinião pública a ideia de que a esperança de vida à nascença aumentou, isto é uma coisa má.
Portanto, as pessoas não morrem. Não morrem, É uma chatice. Qualquer dia ocupa o Serviço Nacional de Saúde. Exatamente. Deixa-me já agora entrar. Eles fazem tudo, e taxas moderadoras, correm com os médicos, eles fazem tudo para ver se as pessoas... Mas as pessoas teimosas insistem em não morrer. Mas chatice grande para este governo, exatamente. Para este governo, para este político. Se me dá um minuto para explicar o meu pensamento. Aumentou a esperança de vida à nascença, isso é uma coisa boa. Isso é mau para as reformas? Não. Porque a população ativa em Portugal, que é quem contribui para as reformas, é exatamente igual hoje do que era em 2000, no ano 2000. São 5 milhões, 200 e tal mil pessoas. Portanto, a população ativa mantém-se, quer dizer que as contribuições são equivalentes. É certo que é preciso mais dinheiro para as reformas, mas também, como há menos crianças, é preciso menos dinheiro para o sistema de educação. Ou seja, desde que a população ativa se mantenha constante e haja emprego mínimo, o dinheiro para as reformas existe. E, portanto, há dois sistemas, como disse o Dr. Marinho Pinto, de pagamento de reformas. Isto está aprovado numa lei da Assembleia da República, que é ou há um sistema tipo contributivo, em que cada um poupa para si próprio, que é um sistema tipo PPR, que não é o sistema que temos, mas, naturalmente, um partido que o defenda pode fazê-lo. Vai haver campanha eleitoral e quem não gostar do atual sistema, que apresenta outro e se ganhar as eleições que o implemente, mas é daqui para o futuro. E depois há o sistema que está em vigor, que é o sistema solidário, em que, de facto, quem está hoje reformado recebe as pensões de reforma em função de quem contribui hoje. E às vezes há ali umas pequenas quebras. Mas quando essas pequenas quebras, há um fundo de estabilização financeira da Segurança Social. Ou seja, se em princípio não, é o que está na lei. Portanto, o sistema é sustentável, é isso? O sistema é perfeitamente sustentável. É sustentável e será mais sustentável se, além de ser alimentado pela TSU, seja alimentado, como acontece, aliás, nos outros países, por outro tipo de receitas. Receitas com explorações mineiras de que o Estado recebe dinheiro, receitas de licenças de televisão, receitas de licenças de telecomunicações. Vou já acabar. Portanto, só para dar uma ideia, na Noruega, o que complementa o Serviço de Segurança Social são os fundos de petróleo. É claro que nós não temos petróleo, mas o Estado tem receitas que podia alocar. Então o que é que acontece? Em princípio, na lei atual que tem que ser cumprida, aquilo que os trabalhadores pagam serve para pagar as reformas dos que estão reformados. Ponto número 1. Se houver quebras, existe um fundo de estabilização financeira que deve ser reforçado com este tipo de receitas. O que tem acontecido, infelizmente, em Portugal, é que diversos governos, com ministros incompetentes e secretários de Estado igualmente incompetentes, têm usado o dinheiro da Segurança Social até para apoio humanitário. Esse é que é o problema. Há aqui dois pontos. É por isso que estes fundos, deixe-me só concluir, falta meio minuto só, estes fundos jamais deviam estar na mão dos dirigentes de governo. Porque assim, quem manda hoje nos fundos da Segurança Social? Passos Coelho, Mota Soares, o secretário de Estado Agostinho Branquinho, esta gente que toma conta do dinheiro das reformas dos nossos filhos, acho que não merecem confiança. O Estado utiliza, e os sucessivos governos do PS e do PSD utilizam os recursos da Segurança Social que resultam das contribuições de todos os trabalhadores e de todos os empregadores, utilizam-nos para outros fins. Muitas vezes para outros fins. A solidariedade que muitas vezes é feita à custa dos recursos da Segurança Social devia ser feita à custa dos impostos. Claro. Por exemplo. É o Estado através dos impostos. Paga mais quem ganha mais, recebe mais quem mais precisa. Era assim. Mas há aqui uma coisa que eu vou explicar aqui. Mas a solidariedade não devia usar dinheiro das reformas, como dizem. Exatamente, não devia usar o dinheiro, a solidariedade que o Estado devia ser com o Orçamento Geral do Estado, ou seja, deveria ser com os recursos dos impostos. Há aqui uma coisa que eu vou explicar ao Dr. Paulo Moraes, desculpe-me lá isto, que é este. Porquê é que o Ministro diz isso? Eu vou, vamos isto, vamos aquilo. Porque em Portugal não há um verdadeiro Parlamento. Os deputados que lá estão lá para obedecer às ordens que o Governo lhes dá. Porque se houvesse um verdadeiro Parlamento, os deputados dignos desse nome, eles defendiam os interesses dos seus eleitores e não os interesses dos partidos, das direções dos partidos que os escolheram como candidatos. Este é o drama e é o bloqueio da democracia portuguesa atualmente. Um deputado eleito não tem nenhum compromisso, nem nenhum respeito. Já houve casos em que o grupo parlamentar discordava de medidas... Mas acabam por votar. Acabam por votar nas ordens do Governo. Porque foi o Governo, ou seja, o líder, o primeiro-ministro e líder do partido, que os escolheu como candidatos. E se eles, porventura, ensaiarem algum daqueles gestos, que alguns às vezes fazem timidamente, e que é logo uma notícia espantosa, de representar aqueles que os elegeram, não volta a ser candidato. E por isso que nós olhamos para a Assembleia da República e vemos aqueles blocos amorfos, que não são pessoas, aquilo é um bloco amorfo que se levanta e senta consoante as instruções que recebem.
E depois ainda se dão ao luxo de vir dizer que votaram por disciplina partidária. Uma pessoa que diz isso nunca mais devia ser eleita. Este é que é o drama da nossa democracia, é o bloqueio da nossa democracia. O parlamentarismo é de fachada, é uma farsa, é uma mentira, aquilo é um teatro de vaudeville, um teatro grotesco e uma farsa permanente, porque eles estão ali a obedecer a ordens e aquelas discussões todas é tudo encenação, teatralização, para dar a ideia que estão ali com autenticidade. Eles, no fim, por isso é que digo, mais valia... Ficava muito mais barato ao país e era muito mais honesto que cada partido, a seguir às eleições, ficasse com uma espécie, como numa sociedade anónima. Tive tantos votos, eleitores, tenho tantos votos. Como o capital social de uma empresa, tenho tantos votos. Eu levanto-me, quanto é que tenho? Tive de 1 milhão de votos, tenho 50 votos ou 60 votos neste Parlamento. Evitavam andar a fazer estas encenações todas e, sobretudo, a gastar milhões e milhões inutilmente, porque na verdade... Esta também é, eu peço desculpa, mas já que veio à mesa a questão, esta também é uma questão do Presidente. Porque a disciplina partidária no Parlamento é inconstitucional. Aliás, há uma norma na Constituição que proíbe a disciplina partidária. Portanto, a disciplina partidária parlamentar é inconstitucional na medida em que há mesmo um artigo que diz o deputado exerce livremente o seu mandato, etc, etc. Por isso, eu acho que ou o Presidente do Parlamento ou o Presidente da República em última instância tinham que acabar já com a disciplina partidária. Mas, enfim, ainda para fechar, um minuto para cada um. O PSD, neste caso das pensões, a Ministra quase que pareceu um descuido, disse aquilo num fórum até diferente, estava a falar num fórum especializado, digamos assim. Depois veio dizer que isso é um assunto para depois das eleições. É legítimo que uma ministra fale num corte de 600 milhões de euros e depois diga que só discute isso depois das eleições? Ou o PSD tem que abordar o assunto no seu programa? Não é legítimo e o problema é mais profundo. Eu acho mesmo que a ministra devia ser demitida. Embora não é só ela que o faz. Porque nós temos um problema que é um problema do orçamento. O orçamento de Estado, nos outros países civilizados, é um instrumento através da qual o Estado, neste caso o Estado português, deveria, em função da receita prevista, dizer como é que vai fazer a despesa. Em Portugal não é assim. Eles prevêem a despesa que querem fazer e depois vão ver onde é que vão sacar, onde é que vão buscar mais impostos, e primeiro até onde é que fazem vão cortar. Despesa, às vezes. E isto é ilegítimo, é ilegal, porque os governos não têm legitimidade para fazer isto. Porquê é que em Portugal o fazem sempre? Porque há uma impunidade absoluta na política e, portanto, faz esta ministra do PSD, mas se o ministro das Finanças próximo for do PS, provavelmente faz exatamente a mesma coisa. Fazem o mesmo. Que é decidir arbitrariamente e até em desrespeito pela lei. Tem que estar no programa eleitoral esta questão do programa eleitoral do PSD? Tem que ser abordado ou não? Não há, porque não. Quem é que obriga? Só se o Dr. Paulo Moraes for eleito é que os demita todos, se eles mentirem. Não há. Porque, assim, quem deveria fazer este escrutínio e fazer esta questão das pensões, há quem diga que decidiu as eleições em Inglaterra, não é? Porque foi um assunto abordado nos últimos 15 dias e que terá feito... Sabe, nós temos... O português, sabe o que é que o português fez perante as mentiras consecutivas, permanentes de PS e PSD, perante as negociatas permanentes de PS e PSD, perante a promiscuidade dos negócios permanente entre o económico e a política do PSD... Deixam de votar e vão-se embora. Em vez de votarem, punirem quem assim acha, não. Deixam de votar. Mais de metade dos portugueses já não votam nas legislativas, 2/3 já não votam nas europeias e metem-se em casa. Isto é que é o erro. Note, nós temos os políticos que temos porque somos o povo que somos. E só quando o povo acordar e der um murro na mesa e estremecer com isto e disser vós sois iguais, andais a fazer o mesmo há décadas, andais a roubar-nos há décadas, andais a desviar os recursos públicos do país há décadas para os bolsos dos vossos clientes, dos vossos grupos económicos, das vossas empresas que vos pagam as campanhas eleitorais e vos arranjam bons lugares na administração quando deixardes de ser ministro, que vos enchem os bolsos de dinheiro. Só quando deixar... Mas não, o povo português sofre com esta paciência cristã, todas estas malfeitorias que têm vindo. É a resignação cristã. Eu tenho uma certa esperança que este tema não saia da agenda e os diversos partidos, a começar pelo Dr. Marinho Pinto, digam que tipo de sistema de reformas é que pretendem para o futuro.
Sendo certo que seja qual for... Manter o sistema atual. Não, manter o sistema atual. Isso é só na campanha. Mas mas eu digo-lhe. Não, mas deixa-me concluir. E utilizar as verbas da Segurança Social para o seu fim. E o resto tem que ser com o orçamento geral do Estado. É legítimo que haja novas propostas no sentido de querer um sistema diferente do atual. O sistema atual é solidário, mas quem quiser outro sistema tem legitimidade para defender. Mas, de qualquer maneira, enquanto este estiver em vigor, tem que o cumprir escrupulosamente. O senhor anda a falar há tanto tempo, e bem, não totalmente bem, mas muito, grande parte, muito bem, nas negociatas das parcerias público-privadas, nas rendas que o Estado paga, no assumir de pessoas que assaltaram bancos por dentro, e vem o Estado e paga e mete o dinheiro ali, milhares de milhões de euros dos portugueses. E não acontece nada. Agora, já isto veio a talho de foice, é que mais este governo, esta maravilha que os portugueses puseram na governação em 2011, reconduziu o senhor governador do Banco de Portugal. O senhor governador do Banco e o Banco de Portugal não viram nada do que se passava no BES. 3 semanas antes do BES se desfazer na maior fraude financeira depois de Alves dos Reis, aqui em Portugal, o Banco de Portugal, o Governo e o senhor Presidente da República diziam publicamente aos portugueses: podem comprar que o banco está sólido. 3 semanas antes dele se desfazer. Que confiança podem ter os portugueses nas instituições democráticas, a começar no próprio Presidente da República? E agora, porque todos os dias, o polícia que foi criado e foi pago, e é bem pago, que tem privilégios em relação a todos, para vigiar e impedir que acontecesse o que aconteceu no BES, só viu quando aquilo se desmoronou. E agora é reconduzido exatamente por isso. Deixa-me dar uma nota. O Governo reconduz, porque ele prestou um excelente serviço. Ou seja, cumpriu o que o Governo lhe mandou fazer. Não diga nada, porque senão isto é uma chatice para nós todos. Se a Ministra tem um buraco orçamental de 600 milhões de euros, se ela me disser porque é que criou esse buraco, eu digo-lhe onde é que ela pode ir buscar os 600 milhões de euros. E pode ir buscar 2 sítios. O primeiro é verbas disponíveis avulsas que existem no Orçamento de Estado de 500 milhões de euros. Mas, além disso, ainda há no Orçamento de 2015, por verbas de 2015 e 2014, 400 e tal, quase mais 500 milhões de euros, que o Estado português meteu aonde? No negócio da resolução do novo banco. Esse negócio que andam a dizer que é um negócio privado, que são os bancos que vão pagar, o Estado português, os contribuintes, já meteram lá quase 500 milhões de euros. Às escondidas, naturalmente, isto vem no Orçamento de Estado, que normalmente é assim um volume de 300 páginas que ninguém lê, mas quem tiver cuidado de ler vai encontrar lá quase 500 milhões de euros que o Estado já meteu no Fundo de Resolução. Vamos seguir em frente. Não vamos conseguir abordar todos os assuntos. Do Congresso do PDR vamos deixar para o final. Vamos falar da FIFA. Fica surpreendido com o que aconteceu com a FIFA, este escândalo de corrupção? Não, a corrupção nos negócios de futebol não é assim coisa que me surpreenda, nem a nível internacional, nem a nível nacional. Fiquei boquiaberto, já não foi surpreendido, é como é que o Presidente da FIFA, a fazer de todos os que o ouvem estúpidos, diz que não sabia da corrupção quando tem 3 vice-presidentes detidos. Ou seja, ele é presidente, há 3 vice-presidentes que estão detidos e ele diz que não sabe de nada. Portanto, não sabe, incompetente, tem que ser. Exatamente, ou é completamente distraído e tem que se ir embora. Aprendeu com a comissão do BES e não, mas aquelas coisas, aqueles administradores que iam lá. Ninguém sabia de nada. Portanto, eu fiquei boquiaberto com a lata que ele tem de vir a milhões de pessoas dizer que não sabia de nada. Portanto, realmente ou é completamente distraído ou é incompetente. Não suspendeu as eleições. Exatamente. E depois mas é assim, isso era eu ontem fiquei boquiaberto com ele. Hoje fiquei ainda mais boquiaberto pelo facto de ele ter um apoio quase unânime naquela Assembleia. É que assim, se depois dele fazer isso, se depois de estar envolvido em escândalos de corrupção... Não foi unânime, ele teria que fazer uma segunda volta, mas de qualquer modo... Tinha 2 terços, tinha 2 terços, ou seja, todos os outros são coniventes e cúmplices. E ele fez o que fez. A direção dele fez o que fez. Ele finge que não tem nada a ver com o assunto. Mas há 2 terços das federações de futebol do mundo que estão com ele. Portanto, perante isto tudo, quem fica mal não é só ele, nem a direção dele. É todas as federações de futebol do mundo que estiveram com ele. A questão é interessante observar que Blatter, antes das eleições, e um mês e tal antes, suponho, anunciou que ia distribuir mais dinheiro pelas federações. Esses favores... O dinheiro dá poder e o poder dá dinheiro. Surpreendeu ou não? Não, a mim não me surpreende. E surpreendeu-me a mim, pessoalmente, a investigação ser norte-americana. E depois o presidente russo... Parece que é o único país no mundo que faz investigação criminal a sério. Porque o resto é espetáculo. Parece-me que é o único país
que faz a investigação criminal a sério. E isto, com todos os defeitos que tem e que se possam apontar, é o único que faz. Agora, tudo na organização do sistema financeiro internacional está feito e está organizado para que a corrupção, a lavagem de dinheiro, o tráfico, tudo isso progrida. São os offshores. São os paraísos fiscais. Eu quero só lembrar um pequeno detalhe. Nós tivemos um campeonato de futebol também cá em Portugal. Tinha 3 grandes organizadores. 2 estão presos. Os grandes líderes do Campeonato Europeu Euro 2004 foi José Sócrates, Carlos Cruz e Madeira. Não tem nada a ver. Não, foi esta a troika que organizou 2004. Bem, mas não tem a ver com isso. Aí. Não tem a ver com isso. Podiam estar presos por atropelar uma pessoa, por matar a mulher. Não tem a ver com isto. Isto que tem é um fenómeno endémico da movimentação de dinheiro, ou seja, do valor económico das decisões. Se eu escolher um país, o país ou empresas do país metem-me dinheiro na conta se eu escolher. Isto é que é a realidade das coisas. E isto é de tal maneira natural que é como em Esparta. Faz o que quiseres, mas não te deixes apanhar. Porque senão depois faz... Porque está feito, os offshores, os segredos, as coisas, está tudo organizado. A questão é o proof organizado. Ou seja, se a FIFA cobrasse para fazer um campeonato do mundo, seja onde for, em Portugal, no Qatar, onde que seja, é uma coisa. O problema é que não é a FIFA, são os vice-presidentes e alguns dirigentes da FIFA a ganhar proventos disso. Isto é a corrupção típica. Eu escolho o teu voto no teu país se tu me pagares tanto. E tanto estamos a falar de milhões. Muitos milhões. Muitos milhões. Agora, devia-se fazer isto, e já se falou na organização dos Jogos Olímpicos, nessas coisas, isto devia ser alvo de uma profunda investigação, mas continuada, porque a corrupção para o próximo campeonato não é o próximo, é o daqui a 15 anos que já está. É uma espécie de futuros do Nasdaq. Eu não sei se gosta de futebol, na corrupção. Gosta de futebol? Bom, futebol, sou depois de um caso adepto, deste, não muito militante. Depois de um caso destes, acha que se temos a cúpula do futebol mundial nas mãos de pessoas corruptas, ou tivemos, porque eles gostam de títulos, acha que a verdade desportiva alguma vez foi adulterada em função desta corrupção? Não, mas aquilo que nós estamos aqui a falar é outra matéria. São os grandes investimentos que se fazem nos campeonatos. Sim, mas aí interessa ter, por exemplo, na final, uma França-Alemanha. Sim, mas isso é outra matéria. Isso teria sido manipulado ou não? Não sei pronunciar-me sobre isso. Sei pronunciar-me sobre outra matéria, que é... Dr. Paulo Mares, deixe-me não sou especialista. Vê-se na escolha dos árbitros, como os árbitros favorecem países, por exemplo, ou nos países onde se realiza. Porquê? Tem muito mais presenças no estádio. Imagine uma final no Brasil entre a Alemanha e como acontece? Em princípio terá menos importância. Uma multidão de brasileiros desliga. Imagina em Portugal uma final entre a Itália e a Croácia. Bom, se fosse Portugal, teria com certeza, mobilizava muito mais festejos, muito mais pessoas, portanto, gerava muito mais economia, muito mais efeito propulsor. Sim, não sei, sobre isso não tenho conhecimentos que cheguem para falar sobre a matéria. Mas há conhecimentos que eu tenho. Aliás, eu fui autarca no Porto exatamente na altura em que era o Euro 2004, que é o dinheiro público que se derrete à custa de muitos pobres neste tipo de manifestações. Nós tivemos 10 estados em Portugal, alguns estão neste momento abandonados, como é o caso de Loulé, o de Aveiro, que aliás já quem queira e peça, se calhar com razão, a sua demolição, são hoje pesos mortos na economia portuguesa, custaram milhões e milhões, ou derrapagens enormes nos estádios. Mas além disso, as câmaras gastaram imenso em infraestruturas. Só para lhe dar um exemplo, em Coimbra, sabe o que é que aconteceu em Coimbra? Em Coimbra, ocupou-se um espaço público, uma praça pública, com um pavilhão, para que a parte do terreno que podia ser comercializada fosse ocupada por um privado que fez aquilo, que fez o Estado. Que era a Mourinho Imobiliários, ou lá como chamava. E temos, então, ali apartamentos T0 e T1, não sei quantos, ali em cima do estádio, no Dolce Vita, com o centro comercial, com aquela coisa toda, e a Praça Heróis do Ultramar foi praticamente toda ocupada, que um pavilhão que devia ser construído
onde estavam as piscinas, que era justamente no terreno que foi cedido para o promotor imobiliário poder construir os seus apartamentos. É assim. E já sem falar dos investimentos camarários e dos investimentos públicos da Administração Central, houve negociatas imobiliárias gigantescas, que deram, aliás, origem, se bem se recordam, a um processo que foi o Apito Dourado. O Apito Dourado, inicialmente, que foi um processo que teve corrupção até na própria condução do processo, o Apito Dourado era um processo que metia árbitros e prostitutas, que toda a gente se recorda disto, para dormir, não é? Mas metia também metro do Porto, metia construção civil, Sim, obras públicas, o urbanismo. não foi para a frente porque essas escutas foram obtidas num processo cujo objetivo nada tinha a ver com isso. E no final, limparam o processo. Financiamento partidário, houve imenso financiamento partidário. O que houve foi, houve mais espuma do que líquido. Porque todos os julgamentos acabaram em absolvição. Porque, de facto, ou a investigação não foi bem conduzida, ou não havia provas, ou eram mais as vozes que as nozes. Porque, na realidade, é assim, eu fico preocupado quando estamos a falar desta corrupção. Mas agora, eu estou marimbando que um jogo de futebol entre o Vilanovense e o Amarante, ou outro clube qualquer, é para ir investigar se o árbitro... Isso cria, o próprio futebol cria o seu sistema de justiça para punir isso. Mas não tem, uma coisa então, é o âmbito disciplinar e outra coisa é o âmbito da justiça. Embora haja um Conselho de Justiça também. A justiça devia preocupar-se com coisas que verdadeiramente afetam o Estado de Direito. Mas pode afetar o Estado de Direito, sabe que um clube de futebol gera milhões, não é? Se o árbitro no Vila Condense com não sei quantos não marcou um penalti... Benfica e o Porto, porque é que diz Vila Condense? Mas é assim, entre os clubes, eles próprios deviam criar um sistema que evitasse isso. Sim, porque eles são os primeiros interessados, ou deveriam ser os primeiros interessados, em ter um sistema de justiça desportiva e não precisavam da justiça. Porque a justiça comum, a justiça do Estado, quando lá vai, não dá grande resultado e quando lá está, deixa de fazer outras coisas que seriam bem melhores para o Estado e para a sociedade democrática. Temos ainda, podemos abordar este caso do embaixador no Senegal, é uma notícia de hoje. Este embaixador já está reformado, de qualquer modo esteve alguns anos no Senegal e trocava, pelos vistos, sexo, ou isso foi provado em tribunal, trocava sexo por vistos, o que fez com que o CEF desconfiasse com as pessoas que chegavam do Senegal. Como é que se há de definir uma situação destas? É uma pequena corrupção? Não, de forma nenhuma. Mais uma vez, temos aqui os vistos envolvidos numa nebulosa. Estes não eram dourados. Estes não eram dourados, é verdade. Mas sempre que há vistos, há problemas. E há aqui um grande problema que nós temos, que é o tipo de diplomacia que Portugal tem. Sempre que nós ouvimos falar nas notícias de embaixadores, normalmente é ou pedofilia, ou corrupção, ou isto ou aquilo. Os embaixadores aparecem na opinião pública normalmente por péssimas razões. Obviamente, boas exceções. Mas são exceções. A diplomacia portuguesa é muito má. Ainda recentemente um conselheiro que está nos estrangeiros também foi acusado de violência doméstica. Sempre que há notícias sobre a diplomacia são estas vergonhas. Tem que se pôr cobra a isto. Diga assim a bom da verdade, a culpa não é deste ministro de Estrangeiros, nem do anterior, nem do anterior. Isto é uma questão crónica. A diplomacia, e o Dr. Marinho Pinto... A diplomacia é quase um sistema estanque. Eu deixo-me dizer... mais justiça, mais universidades, mais militares, há sistemas quem estanques. Viaja com alguma frequência, como é o caso seguramente do Dr. Marinho Pinto, e eu também um pouco, quem viaja em representação de Portugal aqui e ali, normalmente o que quer é que os embaixadores não apareçam. Porque os embaixadores, por regra, envergonham os portugueses. Aliás, os embaixadores que deviam tratar com carinho e com apoio a comunidade imigrante, normalmente até têm uma certa repulsa face aos imigrantes, em particular os dos anos 60, que é gente mais pobre, mais humilde. E por isso os embaixadores não cumprem a principal missão que deviam cumprir, que era acompanhar a nossa comunidade imigrante, porque até lhes repulsa. Verdadeiramente os embaixadores portugueses o que sabem fazer pelo mundo é andar de copo na mão. Eu acho que eles são de facto a brigada da mão fria, porque andam sempre de copo gelado na mão, não sabem fazer outra coisa e não servem a não ser para isso, estão permanentemente em férias e recebem os governantes em fins de semana. Eu vou aqui dizer, o Dr. Paulo está a exagerar, há centenas
Centenas de embaixadores. Há pessoas que nem gostam de bebidas O frescas. Dr. Paulo Moraes, não é isso, não é isso. Há 3 ou 4 casos de embaixadores que não se envergonham. que foram julgados por crimes diversos que não têm nada a ver com a coisa. Há centenas de outros que prestam um trabalho meritório ao país, representam Portugal com muita dignidade e, deixe-me dizer, Dr. Paulo Moraes, alguns deles até em condições absolutamente deploráveis, com falta de dinheiro e com desprezo do Estado português. Eu estive aqui há uns anos no Peru por motivos... Peço que seja mais conciso para abordarmos a questão do Congresso, porque temos só 3 minutos. No Peru, aqui, e vi que havia portugueses a passar misérias lá nas prisões que lá estavam, e foram os funcionários da Embaixada e o próprio embaixador que se cotizavam porque Portugal não dava sequer 100 euros como dava aos espanhóis, aos presos que lá estavam. E, portanto, devemos ter orgulho na nossa diplomacia e devemos condenar... Agora, temos apenas 3 minutos e quero abordar a questão do PDR. Devemos ter orgulho lá por haver uma maçã podre, não quer dizer que todo o cesto esteja. Uma garantia. Desculpa lá, não me interrompa. Eu vou-lhe fazer uma pergunta. Não, tem que responder. Peço desculpa. O senhor acha que a diplomacia portuguesa funciona bem? A diplomacia portuguesa, pelo que eu conheço, funciona. No seu conjunto, funciona. E quando não funciona bem, a culpa não é dela, a culpa é do governo. Marinho Pinto, temos só 2 minutos e temos que cumprir o tempo mesmo. Só para terminar, se o PDR tiver responsabilidades governativas ou capacidade para influir a política, irá ser criado o Ministério das Comunidades. Porque a questão dos imigrantes não é para ser tratada com os negócios estrangeiros, no Ministério dos Negócios Estrangeiros. Os problemas da diáspora portuguesa não é para ser tratada com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que é para tratar assuntos de Estado para Estado. O Ministério das Comunidades. Não temos mais tempo. PDR, 2 minutos apenas temos que... É muito simples, é que fizemos o Congresso. O nosso erro foi fazer o Congresso aqui em Lisboa e apareceu lá uma multidão a meio de uma votação. Da Igreja Maneira, isso? Não sei de quem era. Isso é especulativo. Isso é especulativo, eu não digo isso. Mas alguém queria tomar de assalto o partido, é isso? Não. Apareceram pessoas, de repente, que não estavam inscritas no partido e foram à mesa onde estavam as credenciais de voto, pegaram nelas e foram votar. Bom, isto está a ser resolvido. Infelizmente, não se tomaram as precauções que se deviam tomar, porque se acreditou que na boa-fé de algumas pessoas, e elas não merecem a boa-fé. Aqui um grupo de pessoas aqui de Lisboa, infelizmente, que está por trás disso, mas será corrigido, a votação vai ser repetida no dia 20, quer através de voto por correspondência, quer através de voto presencial. Foi anulada aquela votação do Conselho e vai ser foi reaberto o processo eleitoral, qualquer pessoa poderá apresentar as suas listas e serão submetidas a sufrágio, que culminará no dia 20 de junho próximo. Dr. Paulo Moraes, a nossa diplomacia, eu orgulho-me dela, apesar de haver algumas mensagens podres. Paulo Moraes, obrigado por ter vindo. Marinho Pinto também, encontraremos aqui para a semana. Fecha este Fogo contra Fogo.